vamos começar a live. Eu vou seguir aqui as perguntas que o próprio Barreto tinha feito. Ele me mandou esse arquivo. Ele me mandou esse arquivo e a gente vai começar a conversar sobre isso. E eu vou fazer uma coisa diferente aqui. O assunto hoje é direcionamento, é falta de tempo e dificuldade do direcionamento. E eu quero, ao invés de conversar com o Barreto, eu estou vendo que vocês podem solicitar para entrar aqui e conversar comigo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês vão solicitar a entrada e eu vou conversar com vocês ao vivo, vou tentar responder sobre esses dois assuntos. Dificuldade no manejo do tempo e dificuldade como fazer o direcionamento do estudo. Então, qualquer pessoa que tiver alguma pergunta sobre isso, peçam a solicitação para entrar aqui na live, a gente vai conversar ao vivo e eu vou tentar tirar essa dúvida, porque eu acho que às vezes a dúvida de uma pessoa é muito parecida com a dúvida de várias outras pessoas. Então, acho que é uma maneira bem legal da gente fazer essa interação e eu entender exatamente onde está o problema. Para começar, então, relembrando, hoje é o início da nossa semana de aquecimento da JJ 2021. Então, eu sei que está todo mundo aqui, a maioria, pelo menos, que está aqui, já sabe que a gente está iniciando o aquecimento. Na semana que vem, a gente tem os nossos conteúdos mais importantes de todos ao longo do ano, que é a nossa Semana da Metodologia. Então, na semana que vem, na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, nós teremos conteúdos muito especiais em que a gente vai detalhar o passo a passo JJ na preparação. Então, a gente vai não só falar sobre direcionamento e falta de tempo, por exemplo, mas a gente vai relacionar tudo que a gente tem na JJ. Então, vocês estão vendo que eu estou com a camisa aqui de estudo teórico, revisão inteligente, prova na íntegra e revisão teórica. Vocês vão entender o que significa cada coisa, como vocês podem organizar o estudo de vocês. A gente sabe que a organização é fundamental, que a falta de organização talvez seja o maior problema que as pessoas enfrentam, porque gera um excesso de ansiedade, gera uma redução na produtividade do estudo. Então, a gente vai trazer para vocês um passo a passo, a gente vai amarrar todos os conceitos que a gente normalmente já traz aqui nas nossas lives e que a gente vai trazer nessa semana do aquecimento. Além disso, se você já está inscrito no nosso mês gratuito, ou se você já se inscreveu no nosso curso da JJ para 2021, você tem a obrigação de entrar agora mesmo não, assim que acabar a live, você vai entrar no nosso canal do Telegram. Nosso canal do Telegram faz parte do nosso curso. A gente tem um canal do Telegram em que a gente fala sobre questões didáticas. Então, vocês vão perguntar coisas sobre metodologia, vocês vão perguntar coisas referentes ao curso mesmo. Então, a gente vai ter um local de discussão didática, que é o canal do Telegram, e, ao mesmo tempo, a gente vai ter um grupo que a gente chama de Comunidade JJ, que é basicamente um lugar em que a gente vai falar sobre todos os assuntos sem ser didática. Então, a gente vai falar sobre saúde. Esse é um tema que, para a gente, é muito importante. A gente tem os nossos psicólogos lá no grupo. O pessoal já está conversando, já está interagindo. E a gente espera que seja um local realmente de interação, de que a gente possa dividir as dificuldades, dividir as soluções também encontradas para as dificuldades. Então, acho que vai ser um local muito legal. Então, não deixem de entrar no canal do Telegram. A gente sabe que tem muita gente que está inscrita já no nosso mês gratuito, mas ainda não estão no nosso canal do Telegram. Dito isso, vamos falar sobre o tema de hoje, que é exatamente esse. Falta de tempo. Como a gente pode resolver essa equação? Porque existe uma equação que parece insolucionável, né? Que é exatamente a gente tem pouco tempo. A maioria dos médicos, a maioria dos estudantes de medicina, dos médicos recém-formados, tem pouquíssimo tempo. A gente sabe que a medicina ela consome muito tempo, e não só tempo, mas a medicina também consome muita energia, né? A gente chega em casa esgotado depois de um plantão, a gente chega esgotado depois de um dia do internato, e ao mesmo tempo a gente tem muito conteúdo. Porque se vocês olharem os editais de residência médica, o conteúdo é simplesmente a medicina inteira. Então, como é possível a gente resolver essa equação? E aí eu acho que a grande resposta é exatamente o direcionamento. Todo mundo sabe que quando a gente vai estudar para a prova de residência, os temas eles têm importâncias diferentes. Então, se você pegar, inclusive na semana que vem a gente vai usar um exemplo, que é o exemplo de imunizações e vasculite. São dois temas que podem cair na sua prova de residência médica. Se você pegar, por exemplo, os materiais de um cursinho tradicional, digamos, uma aula de um cursinho tradicional, uma apostila de um cursinho tradicional, você vai ver que, basicamente, o mesmo tempo de aula é dado para imunizações e vasculite e a apostila tem mais ou menos o mesmo tamanho.
Então, se você for estudar no modo automático, você certamente vai gastar mais ou menos o mesmo tempo e mais ou menos a mesma energia estudando vasculites e imunizações. Só que, quando a gente vai olhar na taxa de incidência desses dois temas, o que significa taxa de incidência? Pega as questões dos últimos 5 anos de prova de residência médica no Brasil e vê quantas questões caíram de imunizações, quantas caíram de vasculite. A gente vai encontrar um abismo. Imunizações caem 5 a 10 vezes mais do que vasculite. Então, existe uma chance de 500 a 1000% maior de ser cobrado imunizações do que vasculite na sua prova de residência. E aí que entra a grande pergunta. Será que faz sentido a gente gastar o mesmo tempo e a gente gastar a mesma energia estudando esses dois assuntos? Claro que não. E aí, esse é o direcionamento que eu chamo de direcionamento macro, que é exatamente quando a gente percebe que os temas, que os assuntos da medicina, eles têm importâncias diferentes na prova de residência. Então, isso já é uma maneira de você otimizar o seu tempo. Se você começa a perceber que eu devo gastar mais tempo com imunizações do que com vasculite, você já consegue tornar o seu tempo mais produtivo. Esse é o direcionamento macro. Só que além desse direcionamento macro, existe o que a gente chama na JJ de direcionamento micro. O que significa direcionamento micro? Se a gente olhar dentro de imunizações, será que todas as imunizações elas têm a mesma importância na prova de residência? Se você estudar por 1 hora a vacina da BCG, por exemplo, todas as características da vacina da BCG, quando que ela deve ser aplicada, as contraindicações, os efeitos adversos, será que esse estudo de 1 hora vai ter o mesmo peso do que se você gastar 1 hora estudando a vacina da hepatite A, por exemplo? Então, existe também dentro de cada tema o que a gente chama de CCQ, que é exatamente o conteúdo-chave para a questão. No caso de imunizações, a vacina da BCG, a vacina da febre amarela, por exemplo, são muito mais importantes e são muito mais cobradas do que a vacina da hepatite A, do que outras vacinas que estão lá no nosso calendário vacinal. Então, dentro de cada tema, existem conceitos muito mais importantes do que outros. Então, quando você une essas duas coisas, o direcionamento macro e o direcionamento micro, você começa a ter alguma chance de ter o seu tempo otimizado. Então, aquela falta de tempo por excesso de conteúdo que a gente via como um problema praticamente insolucionável, a gente começa a perceber que não é bem assim. Eu não tenho que estudar a medicina inteira. Eu não vou aprender a medicina inteira. Eu acho que quando você entende essa premissa de que você não vai aprender a medicina inteira, você começa a ter uma chance de realmente melhorar o seu tempo. Agora, antes de continuar, vamos ver. Eu vi uma pessoa aqui pediu para participar. A Daniela Cunha Maciel. Vamos ver se ela tem alguma pergunta interessante para fazer. Estou colocando você aqui dentro da live, Daniela, e eu vou responder ao vivo perguntas sobre falta de tempo e direcionamento. Daniela? E a Daniela saiu, então não sei se ela apertou errado. Se alguém tiver alguma dúvida, olha só, vocês vão solicitar para entrar aqui nessa live e vocês vão entrar ao vivo para eu falar sobre direcionamento e falta de tempo. Uma das perguntas que eu vi acho que ela pediu sem querer. A Bibi falou, realmente, deve ter sido sem querer. Mas se alguém quiser entrar para perguntar, a gente vai colocar aqui e a gente vai ter uma conversa sobre falta de tempo, sobre direcionamento. Eu sei que tem pessoas que têm pouquíssimo tempo. Uma das perguntas que o Barreto colocou aqui é o seguinte: é possível escolher a sua residência ainda que tenha pouco tempo para estudar? E para responder essa pergunta que o Barreto colocou para mim, eu sempre lembro, talvez algumas pessoas que estejam nessa live já até tenham ouvido eu falar sobre isso, mas eu sempre lembro do caso da Liliane. A Liliane foi uma aluna nossa de 2018 ou 2019, agora não lembro exatamente, já faz um tempo, mas ela era enfermeira, além de estar finalizando a faculdade de medicina, ela era enfermeira e ela tinha uma carga horária de mais ou menos 60, 70 horas entre o internato dela e o trabalho dela como enfermeira. Então, ela tinha pouquíssimo tempo para estudar. Eu lembro muito bem que, na época, a gente não tinha tantos alunos assim, então eu acompanhava muito de perto o caso dela e ela realmente tinha muito pouco tempo para estudar. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha objetivos muito complicados. Ela estava na dúvida entre anestésio e oftalmo, duas especialidades bem concorridas, e o objetivo dela era entrar na UFMG,
Então, ela queria entrar no HC, no Hospital das Clínicas da UFMG, que é, sem dúvida nenhuma, se não for o local mais concorrido de Minas Gerais, é um dos locais mais concorridos de Minas Gerais. Você precisa tirar uma nota bem alta no PSU para conseguir disputar esse tipo de vaga. E, na época, ela ficou, eu não lembro agora se foi quarto lugar ou terceiro lugar, eu só sei que ela ficou entre as 5 primeiras colocações de oftalmo na UFMG. Além disso, ela teve outras aprovações em Minas Gerais, em várias outras provas, inclusive algumas para oftalmo, outras para anestésio, e hoje ela é R2 ou R3 de oftalmo na UFMG. Então, assim, é possível, mesmo tendo muito pouco tempo, você conseguir escolher a sua residência. Qual que é a resposta? Mas, assim, como é possível fazer isso? Uma das respostas é exatamente o direcionamento. Se você tem um direcionamento muito focado, tanto um direcionamento macro, você estuda com mais frequência os assuntos que são mais cobrados na sua prova. Isso é importante. Tem que ser os assuntos mais estudados, mais cobrados na sua prova. Não adianta, se você vai fazer o PSU, não adianta você estudar o assunto que é mais cobrado no SUS Bahia. Claro que existem assuntos que são mais cobrados em todas as provas, como é o caso de imunizações, mas existem temas que não são cobrados em todas as provas. Existem provas que cobram muito acidentes com animais peçonhentos, por exemplo, que é um tema que não é tão importante assim. Então, você precisa ter um direcionamento para a sua prova, que é o que a gente faz na JJ. Na JJ, hoje, você entra na plataforma, você escolhe as suas provas prioritárias e, a partir dessas provas prioritárias, a gente vai fazer um direcionamento do seu estudo e, principalmente, um direcionamento da sua revisão. Essa é uma pergunta importante, porque muita gente, quando ouve eu falar, por exemplo, que imunizações é muito mais importante do que vasculite, a pessoa me pergunta, mas, Eduardo, então eu não vou estudar vasculite? Eu vou deixar completamente de lado o tema das vasculites? E eu digo, claro que não. Você vai estudar vasculite com um direcionamento micro muito bem feito. Então, por exemplo, dentro de vasculite, doença de Kawasaki é uma doença muito importante para a prova de residência. É um assunto que cai todos os anos em várias provas de residência médica. Então, você vai estudar vasculite com um direcionamento micro. Você vai gastar muito mais tempo estudando a doença de Kawasaki do que a granulomatose de Wegener. Então, você vai ter realmente um direcionamento micro muito importante. E aí, quando você chegar na revisão, e aí vocês sabem que a gente defende um processo de revisão repetida e espaçada, então você vai repetir aquele assunto várias vezes ao longo do ano, só que aí sim que está a grande resposta. Você não vai repetir 10 vezes vasculite e 10 vezes imunizações. Você vai revisar com muito mais frequência as imunizações do que as vasculites. E é exatamente esse o direcionamento macro. Então, isso é muito importante. Você não vai deixar de lado nenhum assunto. Inclusive, uma das melhores maneiras de você estudar um assunto que é pouco cobrado, então imagina que você quer estudar a granulomatose de Wegener. Você acha importante, pode ser que caia na sua prova, inclusive, não se iluda, na sua prova de residência médica pode cair tudo, absolutamente tudo. Às vezes até questões sobre direito e não sobre medicina são cobradas nas provas de residência. Mas como que você vai estudar esses assuntos que são cobrados muito raramente? Você vai estudar através das provas. Você vai fazer muitas provas. No caso da JJ, a gente defende que você faça pelo menos metade de uma prova na íntegra. Então, pelo menos uma prova de 50 questões toda semana. Toda semana você vai fazer pelo menos uma prova de 50 questões. Provavelmente, ao longo do ano, você vai fazer muito mais do que isso. Então, você vai chegar num momento que você vai fazer uma prova de 100 questões por semana e lá na reta final você vai fazer 2 provas de 100 questões por ano. E nessas provas, você vai encontrar todos os temas, inclusive a granulomatose de Wegener. Se você não encontrar, se você fazendo prova toda semana, você não encontrar determinado tema, provavelmente significa que você não deve revisar, não deve estudar esse assunto, que a chance dele ser cobrado é muito pequena. Então, eu acho muito importante quando a gente fala de direcionamento, porque existe um mundo ideal e existe um mundo real. O mundo ideal é o mundo em que eu vou estudar todos os assuntos da medicina e eu vou revisar 10 vezes todos os assuntos da medicina. Nesse mundo ideal, provavelmente eu vou virar o House, praticamente. Eu vou ser o cara que mais sabe medicina do mundo. E sabe por que eu seria o cara que mais sabe medicina do mundo? Se eu conseguisse estudar e revisar todos os temas, porque isso é impossível. Esse é apenas o mundo ideal. O mundo ideal a gente não consegue colocar em prática.
Eu acho que se vocês saírem dessa live com esse conceito sedimentado, para mim já vai ser uma grande coisa. Porque realmente o principal conceito é você entender que você não vai aprender e memorizar a medicina inteira em 1 ano, em 2 anos. Isso não vai acontecer. Se você achar que é possível isso acontecer, a única consequência é que você vai ficar estressado, você vai ficar ansioso, você vai ficar sobrecarregado. Você não tem como aprender e memorizar a medicina inteira em 1 ano, em 2 anos. Eu acho que nem em uma vida inteira você vai conseguir aprender a medicina inteira. Então não vai ser para a prova de residência que você vai aprender tudo da medicina. E aí, se a gente tem na nossa cabeça que a gente não vai aprender a medicina inteira, a gente começa a entender que o direcionamento não é algo opcional. O direcionamento é obrigatório. Se você sabe que você não vai aprender tudo, você precisa escolher o que você vai aprender. Porque se você não escolher intencionalmente, isso vai ser feito de forma automática, vai ser feito de forma aleatória. E aí, às vezes, quando a gente faz aleatoriamente, a gente vai acabar aprendendo mais a granulomatose de Wegener do que a doença de Kawasaki, sendo que a doença de Kawasaki cai 50 vezes mais do que a granulomatose de Wegener. Então, isso é muito importante. Esse é o conceito estratégico mais importante dessa live. Você não tem tempo para aprender tudo, é impossível você aprender tudo, por isso o direcionamento é obrigatório. Quais são os direcionamentos possíveis? O que você pode fazer? Existe o direcionamento macro, que é você entender na sua prova quais são os temas mais importantes, e aí eu sabendo que um tema é mais importante do que outro, eu vou programar mais revisões para aquele tema do que para o outro, e ao mesmo tempo o direcionamento micro, que são os CCQs, conteúdo-chave para a questão. Então, esse é o recado fundamental. Eu vi que mais uma pessoa pediu aqui para entrar. Vamos ver se alguém foi sem querer ou se alguém realmente com alguma pergunta. Vamos ver. É a Sayur. Galera, não estamos com muita sorte aqui na nossa... Eu, na verdade, agora vou abrir as perguntas que o pessoal está fazendo. É o Barreto que fez uma pergunta aqui nas perguntas e respostas. Inclusive, galera, tem como vocês mandarem essas perguntas para a gente responder aqui ao vivo na live. Essa é uma maneira bem legal da gente interagir, sem que vocês precisem entrar ao vivo, porque eu sei que entrar ao vivo o pessoal às vezes fica com vergonha, fica um pouco tímido para isso. Mas eu vou responder essas perguntas que entraram aqui. Essa foi feita pelo Barreto, uma das perguntas que já estavam aqui. Ele perguntou o que é isso que vocês falam sobre Pareto. Vocês sabem o que é o princípio de Pareto? O princípio de Pareto é um princípio que foi criado por um economista italiano no século XVII, se eu não me engano. Barreto depois pode me corrigir se eu estiver errado. Mas, basicamente, ele diz o seguinte. Ele diz que 20% das causas geram aproximadamente 80% das consequências. Então, o que significa isso? Imagina que você é um endocrinologista. Você se formou, você fez clínica médica, você fez endócrino e você abriu o seu consultório sobre endocrinologia, você tem um consultório geral de endocrinologia. Eu garanto que de todos os pacientes que forem procurar você como endocrinologista, mais ou menos 80%, talvez até mais do que isso, sejam pacientes que tenham ou obesidade, ou diabetes, ou algum distúrbio de tireoide. Então, 3 condições: sobrepeso, obesidade, diabetes e hipotireoidismo. Eu não vou nem falar de hipertireoidismo. Digamos que hipotireoidismo, diabetes e sobrepeso/obesidade. Essas 3 condições, elas vão ser responsáveis por mais do que 80% dos pacientes que chegarem no seu consultório. Então, você vê que uma minoria das causas leva a 80% das consequências. No caso do estudo para a prova de residência, o que isso significa? Significa que alguns temas eles vão ser responsáveis pela maior parte da sua nota. Então, se você juntar temas como parto, como pré-natal, como SUS, estudos epidemiológicos, tuberculose e mais alguns que eu poderia citar, e você juntar esses temas, estudar e revisar muito bem esses assuntos, só esse estudo desses assuntos vai ser responsável por boa parte da sua nota. A gente até tem uma estatística que mais ou menos metade, um pouco menos da metade dos assuntos da medicina, eles equivalem a 81% da nota. Então, existe uma grande concentração de pontos nos assuntos mais cobrados, naqueles assuntos fundamentais nesse direcionamento macro. Então, o direcionamento macro ele tem muito poder. Agora, se a gente aplicar o princípio de Pareto no direcionamento micro, esse princípio aí se torna ainda mais poderoso. Então, se eu pegar, por exemplo, dentro de vasculite,
Se eu pegar só a doença de Kawasaki, ela vai ser responsável pela maioria das questões sobre vasculite que cai na prova de residência. Não tem dúvida nenhuma disso. Então, sei lá, quantas vasculites existem na medicina? Eu não sei nem dizer. Devem ser umas 50? Não sei, não faço a menor ideia. Com certeza são dezenas de vasculites que existem. E apenas uma é responsável pela maioria das questões. Então, o direcionamento pelo princípio de Pareto é você entender que a minoria das coisas geram a maioria das consequências. Então, se a gente for pensar nos órgãos de trânsito, no Detran, por exemplo, eles sabem que uma minoria dos motoristas que são habilitados, que têm carteira de habilitação, eles são responsáveis pela maioria dos acidentes de trânsito. Então, isso é uma coisa muito forte. No seu consultório, alguns pacientes vão ser responsáveis pela maior parte da sua receita financeira, ou poucos pacientes que vão no seu consultório toda hora, que vão retornar, que vão ter doenças crônicas e que, inclusive, vão indicar você para outras pessoas, eles vão ser responsáveis pela maioria do seu sucesso como médico. Então, é um princípio muito poderoso, ele é usado por empresas, ele é muito usado na engenharia. Então, apesar de na medicina pouca gente conhecer o princípio de Pareto, se vocês conversarem com seus colegas, amigos, familiares e engenheiros, eu tenho certeza que eles conhecem o princípio de Pareto e que é um princípio muito valorizado. Então, acho que essa é um princípio muito interessante para ser aplicado em prova de residência. Vamos ver outras perguntas, chegaram agora várias aqui. Vamos ver essa aqui da Daiane. Para quem é do 5º ano, vocês recomendam estudar tudo e direcionar o estudo no 6º ano? Então, Daiane, eu acho que a grande questão a gente volta para aquela premissa que eu falei, que é a premissa fundamental dessa live. A gente não consegue estudar tudo. É impossível a gente estudar tudo. Se você pegar mesmo os cursos tradicionais de residência médica, se você pegar um cursinho tradicional e pegar todas as apostilas que um cursinho tradicional que um cursinho tradicional dá para você, ali não está a medicina inteira. A gente nunca consegue alcançar a medicina inteira. Eu acho que isso é uma ilusão. Então, quanto antes a gente parar de acreditar nessa ilusão, é melhor para a nossa preparação para a prova de residência. O que eu acho é que, para quem é do 5º ano, vale muito mais a pena você tentar criar uma base sólida de conhecimento no Pareto da prova de residência. Então, naqueles assuntos que juntos equivalem a 85%, 90% da sua nota, se você conseguir criar uma base muito sólida ao longo do seu 5º ano, você vai começar o 6º ano num nível muito acima da grande maioria das pessoas. Então, para quem é do 5º ano, a minha grande dica é: estude e revise com muita atenção os assuntos mais cobrados em prova de residência. Pelo menos 50%, 60%, 70% dos assuntos, que é o que a gente vai alcançar na JJ 5º ano 2021. Então, a gente vai ter mais ou menos 70% a 80% do conteúdo para o 5º ano. E o nosso objetivo é fazer com que o nosso aluno de 5º ano crie uma base muito sólida. Então, a pessoa não pode chegar no 6º ano sem entender muito bem os estudos epidemiológicos. Ela não pode chegar no início do 6º ano não sabendo nada de tuberculose, não sabendo os efeitos adversos das medicações contra a tuberculose. Ela não pode chegar no início do 6º ano tendo dificuldade em parto, tendo dificuldade em pré-natal. Se você conseguir isso, Daiane, você vai começar realmente o 6º ano num nível muito superior à grande maioria das pessoas. E aí eu posso até te dar um dado que no ano passado, em 2020, a gente fez um simulado de nivelamento, que inclusive vai ter, daqui a 2 semanas, a gente vai liberar o nosso simulado de nivelamento para os alunos de 2021. E em 2020, a média dos nossos alunos, logo que entraram no curso, era de 46%. Então, é uma média baixa. Se você estudar bem no 5º ano, se você focar no direcionamento macro e no direcionamento micro no 5º ano, eu garanto que você vai chegar no nosso simulado de nivelamento de 2022 com uma nota muito superior a 46%. Talvez você chegue com uma nota de 70% no início do 6º ano. Então, você vai estar numa situação privilegiada para iniciar realmente o curso. Então, acho que o foco não é estudar tudo. Vamos parar com isso de estudar tudo. Toda vez que alguém falar para você, cara, está faltando alguma coisa para estudar, você vai responder: sempre vai estar faltando alguma coisa para eu estudar. Você não vai aprender a medicina inteira, não existe. O melhor médico do mundo não sabe a medicina inteira, não é a gente que sabe a medicina inteira. Eu, em 2016, passei em 3º lugar na parte teórica da USP em anestésio, passei em 2º lugar na parte teórica do Einstein em anestésio, e eu não sabia tudo, pelo contrário.
Eu tinha vários problemas, vários assuntos eu não dominava, mas eu dominava aquilo que era importante, eu entendia o direcionamento micro, o direcionamento macro, e até como um ponto importante. Às vezes, as pessoas elas preferem tentar estudar tudo, e aí quando elas tentam estudar tudo, elas ficam sem tempo para revisar. Então, ou você tenta estudar tudo, ou você revisa adequadamente. O que você acha que vai ser mais produtivo? A revisão é aquilo que garante que você vai memorizar o conteúdo. Então, você estudar e não revisar é como se você estivesse perdendo tempo. Eu digo que estudar e não revisar é a mesma coisa que andar em círculos. Você estuda o assunto e aí 2 semanas depois você esqueceu. E aí você estuda outro assunto e aí 2 semanas depois você esqueceu quase tudo. Então não adianta entrar nessa corrida como se você tivesse realmente, sabe aquelas ratoeiras que o rato fica correndo assim? Não adianta. Não adianta porque você não consegue evoluir. Para você evoluir, você precisa revisar, para que o assunto realmente fique sedimentado, e a gente só consegue ter tempo para revisar se a gente entende o poder do direcionamento. Vamos para outra pergunta aqui. Tem uma pergunta importante aqui da Marcela. A Marcela perguntou, mesmo sem ainda ter certeza de quais provas prestar, tem como direcionar? Então, Marcela, sem dúvida nenhuma, tem como direcionar sim. Existem 2 maneiras que você pode fazer se você não tem certeza das provas que você vai prestar. A primeira delas é você fazer um direcionamento geral. Então, como eu falei lá no início da live, imunizações é um assunto muito mais importante do que vasculite de uma maneira geral. Então, em todas as provas de residência, imunizações vai ser muito mais importante do que vasculite. Inclusive, na segunda-feira que vem, daqui a uma semana exatamente, a gente vai liberar o primeiro vídeo da Semana da Metodologia e a gente vai dizer em números para vocês. A gente vai dizer exatamente qual é a incidência de imunizações e qual é a incidência de vasculite, tanto de uma maneira geral como em várias provas. A gente vai dizer qual que é a incidência na USP, qual que é a incidência, se eu não me engano, no SURSE do Ceará, se eu não me engano, no HCPA em Porto Alegre, se eu não me engano, no PSU de Minas Gerais. Então, a gente vai pegar em várias provas, inclusive no Revalida INEP, para a galera da revalidação, a gente vai dizer também qual é a taxa de incidência, e aí você vai ver que esse abismo de diferença de importância, ele vale tanto para a sua prova, eu não sei qual é exatamente a prova da Marcela, mas também vale para as provas de uma maneira geral. Então, dá para você fazer um direcionamento global. Só que, claro, ele é muito melhor quando você sabe exatamente a sua prova. E aí, no caso da JJ, ao entrar na plataforma, você nos diz quais são as suas provas prioritárias e depois você pode mudar quantas vezes você quiser. Então, se você no início achava que ia fazer prova em Pernambuco e no Ceará, e aí no meio do ano resolveu mudar, vai fazer prova em São Paulo, é só você trocar as provas que a nossa agenda vai ser reorganizada, as suas prioridades vão ser reorganizadas de acordo com a sua nova prova. Então, assim, é uma coisa dinâmica. Eu mesmo, em 2016, no início do ano, eu imaginava que ia fazer a prova da SES do Rio de Janeiro, do INCA, do Rio de Janeiro também, e da UFRJ. Eu imaginava que ia fazer apenas essas 3 provas. Chegou no meio do ano, eu percebi que eu tinha possibilidade de ir para São Paulo, de passar numa grande instituição de São Paulo, e eu resolvi fazer a prova da USP e a prova do Einstein, e acabei desistindo de fazer a prova da UFRJ, porque eu já tinha uma aprovação em outro lugar. Então, eu acabei mudando as minhas provas, eu sei que isso é natural, e claro, vocês vão poder sim mudar de ideia, vão poder trocar as provas prioritárias, isso faz parte do ano de preparação. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre realmente provas prioritárias e isso não vai ter nenhum problema no ano que vem. Vamos pegar mais uma pergunta aqui. Uma boa pergunta aqui da Petica. Não sei exatamente, os nomes no Instagram são sempre difíceis de ler. Desculpa aí, pessoal. Mas é uma pergunta boa. Tem como direcionar em mais de uma prova, exemplo, AMP, UFPR, USP? Com certeza. Você pode botar quantas provas você quiser na nossa plataforma e, na verdade, existe uma ordem de prioridade. Então, se, por exemplo, a sua grande prioridade é a USP, mas você também quer passar na AMP e na UFPR, você vai colocar a USP em primeiro lugar, em segundo lugar você pode colocar a AMP, em terceiro lugar você vai colocar o HC. E aí, a partir disso, a gente tem um algoritmo que a gente calcula o seu direcionamento utilizando esse peso. Então, nesse caso, a prova da USP ela vai ter um peso maior para o seu direcionamento, em segundo lugar vai ser a AMP, em terceiro lugar vai ser a UFPR. Então, assim, existe essa coisa da ordem também
e isso faz parte do nosso direcionamento. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui do Barreto. O Barreto fez uma pergunta que é interessante. O que é mais importante? Um tema incidente ou um tema que você erra muito? Porque eu estou falando o tempo todo aqui de direcionamento para os assuntos que caem mais na prova de residência. Agora, digamos que existem dois assuntos, pré-natal e parto. Vamos dizer que pré-natal e parto têm exatamente a mesma incidência nas provas de residência. Então, imagina que eles têm os pesos completamente iguais. Como que você vai direcionar? O que você vai revisar com mais frequência? Pré-natal ou parto? Nesse caso, vai entrar o que a gente chama de um direcionamento por desempenho. Você vai revisar com mais frequência aquilo que você tem mais dificuldade. Então, se eu estou acertando quase todas as questões sobre pré-natal, mas eu ainda estou indo mal em parto, claro que vai fazer todo sentido eu revisar com mais frequência parto do que pré-natal. Então, o desempenho, ele também é um dos pontos fundamentais para o direcionamento. E aí eu estou falando, claro, especificamente do direcionamento das revisões. Você vai revisar mais aquilo que você tem mais dificuldade. Pode parecer óbvio, mas as pessoas às vezes fazem até o contrário. Eu já vi muita gente fazendo o contrário, porque normalmente é muito mais confortável eu fazer questões de temas que eu já sei. Quando eu já sei o tema, eu acerto a maioria das questões. Então, quem não gosta de acabar de assistir uma aula de um assunto, acabar de ler o material inteiro sobre um assunto, e aí depois, logo depois disso, começa a fazer questões sobre aquele assunto. Nesse momento, a gente tira 80%, a gente tira 90%, e a gente acha que está indo muito bem. O grande problema é que isso é como se fosse treinar pênalti sem goleiro. Não adianta você treinar pênalti sem goleiro. Você não vai se tornar um melhor batedor de pênalti se você está treinando sem goleiro. Então, é muito importante você ter o direcionamento por desempenho. E aí a pergunta do Barreto, um tema incidente ou um tema que você erra muito, é muito difícil a gente fazer esse cálculo. No caso da JJ, existe um algoritmo que vai colocar determinado peso para o seu desempenho e determinado peso para a incidência do tema nas suas provas prioritárias. E esse cálculo é feito pelo algoritmo e automaticamente você tem lá questões sobre o tema tal para fazer. Por quê? Se for no nosso exemplo de pré-natal e parto, se eles têm a mesma incidência, eu garanto que parto apareceria com mais frequência na sua revisão do que pré-natal, exatamente por essa questão do desempenho. Então, o desempenho ele é fundamental também nessa questão do direcionamento. E aí, só para introduzir outra questão, o desempenho, e aí você tem que tomar muito cuidado. Porque se você, imagina que você fez 100 questões sobre parto e 100 questões sobre pré-natal. E nesses dois temas você tirou 60%. Então você tirou 60% em parto, 60% em pré-natal. Qual delas você foi melhor? Depende. Qual foi o nível de dificuldade das questões sobre parto e das questões sobre pré-natal que você fez? O nível de dificuldade também é fundamental para o seu direcionamento. Se você tirou 60% em questões de nível fácil, o seu desempenho foi ruim. Você deveria estar tirando 90%, por exemplo, nas questões de nível fácil. Agora, se você tirou 60% nas questões difíceis, nesse caso, o seu desempenho foi excelente, foi espetacular. Então, o nível de dificuldade também é outro aspecto que a gente leva em consideração no nosso algoritmo. Então, não importa se você tirou 60% para a gente. O que importa é a sua porcentagem nas questões fáceis, a sua porcentagem nas questões médias e a sua porcentagem nas questões difíceis. É assim que a gente vai avaliar o seu desempenho. Então, esse é um ponto importante. Muita gente também tem dificuldade com isso. A gente viu ali uma do pessoal que mandou mensagem, falou que queria fazer a ANP e a UFPR, por exemplo. São duas provas do Paraná que têm um nível de dificuldade bem alto, especialmente a ANP. Então, se você desavisado faz a prova da ANP e tira 60%, talvez você fique triste. Só que esse 60% na prova da ANP é uma excelente nota, é uma nota muito boa. Se você tirasse um pouquinho mais do que isso, com certeza você já iria ser aprovado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, a gente olha muito para o número do desempenho, mas a gente não avalia o nível de dificuldade. E o nível de dificuldade é fundamental quando a gente está direcionando. Vou colocar agora o Marcos, que está pedindo para entrar. Vamos ver se o Marcos consegue... Se a gente agora consegue conversar com alguém nessa reta final de live, que seria bem legal, ou se foi sem querer também. As entradas ao vivo não vão rolar, né, pessoal? Vamos para as perguntas, então.
que realmente vai ser mais fácil. Essa pergunta é bem interessante, eu acho que tem a ver com a questão do tempo, e é uma pergunta muito comum. A pergunta do Igor: qual a opinião de vocês em relação aos resumos necessários? Perco muito tempo fazendo. Se hoje o nosso assunto é a questão da falta de tempo, tudo que a gente gasta tempo fazendo, a gente tem que avaliar se realmente é produtivo ou não. E aí eu até queria introduzir um conceito de custo de oportunidade com vocês, porque se o Igor me perguntar, os resumos eles ajudam a memorizar? Eu vou falar sim, os resumos ajudam a memorizar. Só que essa não é a pergunta certa a ser feita. Quando a gente trabalha com tempo escasso, e todos nós temos um tempo escasso, mesmo que a gente tenha muito tempo disponível, inevitavelmente esse tempo é escasso. Uma hora ele vai acabar. Então, a grande pergunta tem que ser: será que nesse tempo que eu gasto fazendo resumos, eu poderia fazer outra coisa que tivesse mais produtividade do que os resumos? Essa é a pergunta fundamental. Então, para tudo que você estiver fazendo na sua preparação, seja fazendo resumos, seja montando mapas mentais, seja escrevendo os próprios flashcards, tudo isso você tem que avaliar. Será que esse tempo que eu estou gastando fazendo isso seria melhor, seria mais produtivo eu gastar fazendo outra coisa? Essa é a pergunta fundamental. Quem começa a se questionar em relação a isso, começa a encontrar as respostas. E aí, para responder a pergunta do Igor, a grande resposta é depende. Existem pessoas que realmente têm uma grande produtividade através de resumos. Então, existem pessoas que, ao fazer resumos, elas conseguem memorizar muito mais os conteúdos. Eu não sou esse tipo de pessoa, por exemplo. Eu nunca gostei de gastar muito tempo fazendo resumos, porque eu não achava que aquilo tinha uma grande produtividade para mim. Mas talvez para o Igor seja diferente. Talvez para ele o resumo seja fundamental para ele sedimentar aquele conteúdo. Existem pessoas que têm um perfil de aprendizado que a gente chama de um perfil de aprendizado sinestésico. E aí, basicamente, são pessoas que, ao escrever, elas aprendem melhor, elas memorizam com uma maior eficiência. Então, se esse for o caso do Igor, talvez valha a pena ele continuar fazendo resumos. Mesmo que não sejam resumos de todos os assuntos da medicina, pode ser resumos daqueles temas mais importantes, daqueles temas fundamentais do Pareto da prova de residência. Então, essa é uma coisa, Igor, que você precisa avaliar a produtividade dos seus resumos e o que você poderia fazer ao invés de fazer resumos. Se você me perguntar assim, Eduardo, o que é melhor? Fazer resumos ou fazer questões de prova de residência? Eu só tenho tempo para fazer um dos dois. Eu com certeza falaria: Igor, foca nas questões, foca nas provas na íntegra. Agora, se você tiver tempo para fazer os dois e você sentir que for algo realmente muito produtivo para você, nesse caso, você poderia continuar fazendo os resumos, mesmo que você não faça de todos os temas, que você faça apenas de alguns. Então, essa é uma pergunta que realmente muita gente faz. Eu acho que o grande ponto é: não se sinta obrigado a fazer resumos. Tinha uma época que eu mesmo me sentia meio que obrigado a fazer resumos. Eu via que todo mundo fazia, todo mundo anotava, a mesma coisa anotação em aula. Sabe aquela coisa de ficar anotando tudo que o professor fala? Eu não gostava de ficar anotando tudo que o professor falava. Só que eu olhava ao meu redor, estava praticamente todo mundo anotando o que o professor falava. E eu acabava me sentindo meio que obrigado a fazer isso também. Não se sinta obrigado a fazer resumos, não se sinta obrigado a anotar tudo que o professor fala. Pense sempre na produtividade, pense que o seu tempo é escasso e que talvez fazer resumos seja um custo de oportunidade. Talvez existisse outra coisa melhor do que fazer resumos para você usar no seu tempo. Eu estou vendo aqui o Marcos Alves, foi ele que tinha pedido para entrar. Se você ainda estiver aí, Marcos, a gente pode conversar sobre essa sua pergunta que você mandou no chat. Se você quiser entrar ao vivo, pede de novo para participar, que a gente conversa sobre essa pergunta que você acabou de mandar aí no chat. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Chegaram várias perguntas agora. Eu botei uma pergunta aqui da Babi. Eu tentei todos os métodos de estudo: resumo, flashcard, mapa mental, fiz curso intensivo mais extensivo, larguei trabalho, fiz mentoria, não deu certo para mim. Minha produtividade era baixa, não dava conta das metas, meu medo é entrar novamente. Eu não consegui ver o final da sua pergunta, Babi, porque acabou travando aqui. Mas eu queria chamar a sua atenção. Você falou que você tentou todos os métodos de estudo, e aí citou resumo, flashcard, mapa mental. É importante a gente dividir, porque, na verdade, resumo, flashcard, mapa mental não são métodos de estudo, são materiais de estudo. Isso é muito importante,
Metodologia de estudo é algo mais profundo. É como você vai organizar o seu tempo ao longo do ano na preparação. Então, por exemplo, a decisão estratégica de tentar estudar tudo ou estudar apenas o essencial e abrir mais espaço para as revisões. Por exemplo, a decisão estratégica. Será que eu vou gastar 80% do meu tempo assistindo uma aula de cursinho, lendo uma apostila de cursinho e 20% fazendo questões? Ou eu vou trocar? Vou gastar 80% do meu tempo fazendo questões e 20% com materiais teóricos. Então, metodologia de estudo é uma coisa mais profunda, bem mais profunda do que os materiais. Os materiais, eles nunca vão ser o diferencial para uma pessoa ser aprovada. Então, se você viu alguém falando, não, eu passei em primeiro lugar na USP, porque eu tinha os melhores materiais, essa pessoa está equivocada. Ela até pode achar que foi isso o diferencial dela, mas não foi. Porque os materiais de qualidade todo mundo tem, ou praticamente todo mundo tem. Provavelmente, o que fez essa pessoa conseguir uma grande aprovação, ou qualquer pessoa conseguir uma grande aprovação, foi a metodologia de estudo. Então, provavelmente, ela teve um estudo muito produtivo e, além disso, ela também deve ter tido uma disciplina muito forte. Ela teve uma regularidade de estudo. Então, na JJ, o nosso objetivo é sempre fazer com que os nossos alunos tenham a maior produtividade de todas. Então, a gente quer que a hora estudada do nosso aluno seja uma hora que realmente vale a pena, que seja uma hora que faça toda a diferença para ele. E, além disso, a gente quer que ele tenha um estudo muito regular, que ele tenha uma disciplina muito grande de estudo. Se a pessoa consegue atingir esses dois objetivos, eu não vou dizer que ela tem 100% de chance de ser aprovada, porque não dá para ter 100% de chance, é impossível a gente ter essa garantia. Mas eu garanto que ela vai ter uma chance muito maior do que a grande maioria das pessoas. É a melhor coisa que ela pode fazer. Essa pergunta da Ana, uma pergunta que muita gente faz. Você acha que vale a pena se preparar para as provas de grande tradição de São Paulo, mesmo não tendo um bom currículo? Então, Ana, eu acho que com certeza, eu acho que não tem absolutamente nada a ver você não ter um currículo bom e a sua chance de passar numa grande de São Paulo. O meu currículo era um currículo mediano. Em 2016, quando eu fiz prova, eu tinha um currículo mediano e eu fui aprovado na USP e no Einstein, fiz entrevista, fiz currículo, eu, carioca, cheguei lá para fazer entrevista, o pessoal, várias brincadeirinhas de carioca nas entrevistas, tanto no Einstein quanto na USP, e mesmo assim eu fui aprovado nas duas. Então, acho que isso não tem nada a ver. O que vai fazer diferença para você ser aprovada numa grande instituição de São Paulo é você ter um estudo muito regular e ter uma boa metodologia. Se você tiver essas duas coisas, você vai conseguir uma grande nota na primeira fase e tem tudo para conseguir uma grande nota na segunda fase. E aí, nesse caso, o seu currículo, a sua entrevista, vai ser um detalhe. Claro que o currículo pode te prejudicar, mas ele vai te prejudicar em 1 ponto, em 2 pontos. E você consegue recuperar isso durante a sua preparação. Então, a preparação ela é muito mais relevante do que currículo, do que entrevista ou qualquer outra coisa. Quem diz o contrário é quem só pode ser alguém que esteja querendo vender alguma coisa relacionada à entrevista. Eu vou te ensinar como fazer uma ótima entrevista. Isso não existe. O que vale realmente é a preparação. O currículo, na verdade, pode te prejudicar um pouco, mas a preparação que é o fundamental para você ser aprovado em qualquer lugar. E até pensando no tema da live de hoje, que é o tempo escasso, você gastar uma enorme quantidade de tempo de preparação para melhorar o seu currículo não é algo que vale a pena. Só vale a pena você melhorar o seu currículo na reta final se for algo que não vai te tirar tanto tempo assim. Então, isso é muito importante. Toma cuidado com isso, porque senão você pode acabar caindo numa situação, num custo de oportunidade. Você vai gastar um tempo enorme para melhorar o seu currículo, você vai ganhar 1 ponto a mais no currículo, e esse tempo enorme que você gastou, você poderia estar estudando assuntos que vão te dar vários pontos na sua prova de residência. O Gui fez uma pergunta interessante sobre direcionamento. Ele perguntou o seguinte: o algoritmo altera só as questões das revisões/simulados ou também muda as aulas e materiais? Então, Gui, o algoritmo ele afeta primeiro as revisões, então, tanto as revisões com questões e flashcards, quanto a revisão teórica. Então, a gente tem a revisão teórica com materiais teóricos, e isso o algoritmo ele também afeta. E em relação às aulas e materiais, o algoritmo entra quando e se você atrasar. Então, imagina que você se atrasou, parou de estudar por 2 meses.
Nesse caso, o nosso algoritmo vai recalcular a sua agenda de acordo com as provas que você vai fazer. Então, se você não tem tempo para estudar tudo, imagina que você teve um atraso muito grave. O que a gente vai fazer? A gente vai priorizar na sua agenda os assuntos mais importantes para você, de acordo com as suas provas prioritárias, para que você tenha o mínimo de prejuízo possível em relação a esse atraso que você teve. Então, o algoritmo ele entra no atraso do estudo teórico, ele entra nas questões e nos flashcards, que é o que a gente chama de revisão inteligente, e ele também entra na revisão teórica. Então, o algoritmo, lembra aquele exemplo que eu dei de parto e pré-natal? Assuntos com a mesma importância. Imagina que você está indo muito melhor em pré-natal do que parto. Com certeza, a nossa revisão teórica vai te recomendar uma revisão sobre aquele assunto que você está indo pior. Vou ver se eu pego aqui uma última pergunta, pessoal. Já está terminando o nosso tempo de live, senão o Instagram vai derrubar a live aqui com 1 hora. Eu vou aqui na do Henrique, que eu acho que é uma pergunta muito boa para finalizar, já que o assunto era direcionamento, o assunto é tempo. O Henrique fez a seguinte pergunta: para seguir o plano estratégico de vocês e obter sucesso, quanto tempo de estudo diário preciso ter? Então, o primeiro ponto, Henrique, é que não dá para a gente garantir sucesso. Mesmo se você estudar 10 horas por dia, eu não consigo ter certeza absoluta que você vai ter sucesso nas provas de residência. Se eu falasse isso, eu estaria mentindo. Qualquer pessoa que fale isso vai estar mentindo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, qual que é o tempo ideal para você seguir o nosso plano e para você aumentar muito a sua chance de sucesso? Para você realmente ter uma preparação de alto nível, uma preparação que vai fazer certamente com que você evolua muito o seu desempenho e tenha aí uma chance muito grande de ter o sucesso na prova de residência. Eu diria que se você tiver mais ou menos entre 10 a 20 horas por semana, esse é o tempo que a gente considera um tempo bom. Se você tiver pelo menos 15 horas por semana, é um tempo muito bom para se preparar, desde que você siga a nossa metodologia. Você pode gastar 15 horas por semana estudando e ter um rendimento baixo, não ter um bom rendimento. Nesse caso, não vai ajudar. Agora, se você tiver 15 horas por semana e você seguir exatamente o que a gente vai abordar na semana que vem, na semana da metodologia, eu não tenho dúvida nenhuma de que o seu desempenho ele vai subir assustadoramente. Inclusive, todo dia agora, nessa semana, começando hoje, às 8 horas da noite, eu vou conversar com um ex-aluno nosso de 2020. Então, a gente vai ter 5 conversas com 5 ex-alunos nossos de 2020 e a gente vai falar sobre isso também. Quanto tempo eles estudavam, os lugares que eles foram aprovados, todos eles tiveram resultados espetaculares. Se eu não me engano, o nosso aluno de hoje foi primeiro lugar na primeira fase da Santa Casa de São Paulo. Então, a gente vai ter, realmente, a gente vai poder conversar e ver, através da trajetória deles, o que deu certo, o que vocês podem realmente praticamente imitar, como vocês podem se inspirar na trajetória deles. Mas eu diria que, para um aluno de 6º ano, 15 horas por semana é um bom tempo. 20 horas é excelente, 20 horas na reta final excelente, e para o aluno de 5º ano, 10 a 15 horas por semana é muito bom. Agora, como a gente individualiza o cronograma, se você me disser, Eduardo, eu só tenho 8 horas por semana, a gente com certeza, a nossa plataforma, automaticamente, ela vai fazer um caminho para você que te dê o máximo de produtividade possível nessas 8 horas por semana. Então, não importa quanto tempo você tem, se são 8 horas por semana, se são 50 horas por semana, você sempre vai ter um caminho produtivo dentro da nossa plataforma. O que eu digo é que o ideal é que você tenha mais ou menos 15 horas se você quer realmente passar numa grande prova de residência. E aí, claro, essa questão do tempo de estudo também faz muita diferença. Qual é o seu nível atual? Então, se você já está tirando 70%, talvez você não precise estudar tanto assim para chegar a 80% no final do ano. Se você está tirando 40% agora, talvez você precise de mais estudo, mais tempo de estudo para chegar a 80% no final de ano. E também faz diferença para qual lugar você quer passar. Se você quer uma especialidade muito concorrida, numa instituição muito concorrida, você com certeza vai precisar de muita regularidade e de uma produtividade muito alta. Se você quer um lugar menos concorrido, isso acaba se tornando não tão necessário assim. Então, basicamente é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês. Peço desculpas pelo problema técnico,
mas eu acho que a gente conseguiu tirar várias dúvidas sobre o assunto, tempo, direcionamento, o que é o direcionamento micro, o que é o direcionamento macro, quais são os fundamentos que vocês têm que ter. E aí eu queria finalizar a live retornando àquela premissa, que eu acho que é a premissa mais importante que eu queria deixar com vocês hoje. É exatamente isso. Você não vai aprender a medicina inteira, você não deve tentar aprender a medicina inteira em um ano. Se você fizer isso, em primeiro lugar, você vai ficar com pouco tempo, você não vai ter tempo de revisar. Segundo lugar, você vai ficar ansioso, você vai se sentir sobrecarregado e você vai, em algum momento, desorganizar a sua preparação, porque simplesmente você vai estar buscando uma missão impossível. Então, não tentem estudar a medicina inteira, direcionem, estudem com mais frequência aquilo que é mais importante, estudem com menos frequência aquilo que é menos importante. Foquem no CCQs e continuem acompanhando a nossa semana de aquecimento. E semana que vem, a nossa semana da metodologia, que vai ser realmente o conteúdo mais importante de todos, um conteúdo fundamental e que vai dar a base para vocês estudarem o ano inteiro. Então, realmente vai ser bem legal. Um abraço, pessoal.